Estamos de volta com o Podteles ADV e o nosso programa de hoje é especial para falar sobre uma jornada imobiliária, né? Novidades e lançamentos no mercado imobiliário. E também para entender, tirar dúvidas e saber como investir com segurança, investir mais, investir melhor. Quem são os nossos convidados de hoje, doutor Diógenes? Antônio. Desculpa. Faz parte da equipe dos bastidores ali. Antônio e Juliano. Antônio e Juliano. Mais uma dupla sertaneja aí. O Igor é o campeão de vendas, né? Aí, coisa linda. Então, o brinde é bem Por dado. isso a referência. O brinde é bem dado. Queridos, fica aqui o nosso presente, a nossa lembrança, vocês levarem aí para casa, tá? É um personalizado. E um prazer tê-los aqui. Queria que vocês, de modo muito tranquilo, se apresentassem, dizer o que vocês têm feito, como é que vocês estão trabalhando. A gente conversou um pouquinho aqui antes de começar. E é isso, assim, nosso bate-papo é bem leve. Show de bola. Primeiro eu quero agradecer ao espaço, né? Podteles, abrindo mais uma porta. Eu vejo que vocês estão fazendo isso de maneira muito nobre, trazendo figuras importantes, trazendo consciência, informação para o público. Eu acho que isso é o que todo mundo busca hoje, né? Sim. Informação. Então, Maurício, Diógenes, isso. muito obrigado pela abertura. Meu nome é Antônio, como vocês falaram. Eu sou manezinho da ilha, sou nativo ali do Campeche. Se quiserem se apresentar também, Juliano. Eu, Juliano, já sou o contrário, sou gaúcho, então é essa brincadeira. Né? Mas a ilha, de fato, acaba sendo muito receptiva, né? E ter pessoas como Antônio, por exemplo, e entre outros, para poder justamente agregar. Né? Isso é muito válido. Legal. E qual que o que vocês têm feito? Vocês falaram para mim que vocês têm uma imobiliária, né? Isso. Hoje Como é que é essa história dessa imobiliária e vocês resolveram ser mais um tubarão nesse mar imobiliário Esse oceano azul. Que é uma loucura aqui na nossa região? O litoral hoje de Santa Catarina ele vem surfando um boom no mercado imobiliário, justamente por todos os brasileiros verem com bons olhos o litoral catarinense. Segurança, oportunidade de emprego. Então, isso vem trazendo cada vez mais possibilidades para a gente dentro desse nicho, né? E as pessoas que estão vindo se desenvolver estão contentes com os resultados, né, Juliano? Exato. E a questão de qualidade de vida também é muito vasta aqui na ilha, né? Então, tanto os investidores quanto as pessoas que estão vindo buscar uma nova moradia, quanto os profissionais que buscam se desenvolver na área, estão aproveitando. É um mercado, como vocês trouxeram, é um mercado bem disputado, querendo ou não, lidar com tamanho capital requer uma grande responsabilidade. Hoje a gente entende quantas frentes a gente precisa entender minimamente, sendo jurídica, marketing, contábil, financeiro, administrativo. Exatamente. E quando a gente vai fazer essas análises, a gente precisa entender o que os concorrentes estão fazendo dentro do nosso mercado, mas também os concorrentes fora, né? Hoje, quais são as opções de investimento que a gente tem com 50, 60 mil reais? Hoje as pessoas vão para o mercado financeiro porque é uma porta de entrada que 100 reais hoje a gente já consegue colocar na poupança. Então, hoje a gente vem buscando soluções dentro do mercado imobiliário por ter essa solidez, ter esse lastro. O mercado imobiliário é um dos mercados mais antigos desde que a gente se entende por gente, né? E essa segurança todo mundo quer aproveitar, todo mundo quer ter a oportunidade de ter o seu imóvel, de ter o seu investimento ali, seja para alavancagem, seja para recorrência e aluguéis. Então, hoje a gente vem trazendo informação e uma estrutura em processos, tanto para as pessoas que querem se desenvolver na profissão, quanto para os investidores. Então, a gente vem entregando playbooks, a gente vem entregando estratégias, a gente faz toda a parte de diversificação de receita, a gente pega empreendimentos e opções de investimento fora do nosso estado, principalmente São Paulo, que está bem em alta, né, Juliano? Exato. A questão de unidades compactas.
Então a gente vem trazendo essas análises, esses comparativos para justamente validar Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Balneário, e cada um tendo ali a sua característica específica para um modelo de investimento. E hoje o investidor, na verdade, ele busca muitas vezes diversificação, né? Então, tu teres unidades em diferentes estados, cidades que tu consegue trazer essa questão da busca de turismo, né? Que é muito predominante. Então, ele consegue justamente diversificar toda essa carteira e trazer aí, uma renda recorrente ao longo de todo o ano, né? Não necessariamente dependendo de apenas uma época do ano para poder ter uma receita, né? Interessante. Então, Como é que é o nome da imobiliária de você? O nome da nossa operação se chama Agion Negócios Imobiliários. Como? Agion Negócios Imobiliários. AGION. Negócios imobiliários. Vem de ágil de negócio, divino, enfim, tem toda uma simbologia que pra gente representou o nosso momento, né? Aonde que fica? Fica ali no Saco dos Monstros, um edifício oportunitário empresarial, ali na rua do Direto do Campo, do Imperatriz, ao lado da Academia 24 Horas. Sim. A gente tem uma sala comercial onde os nossos corretores atuam mais de forma pela internet, então a gente trabalha muito com chamada de vídeos, ou então visita presencial no próprio local do projeto. Sim. Além disso, a gente tem um escritório também, que a gente costuma receber nossos investidores, né? Então a gente consegue estar dando todo esse suporte, essa assessoria. Legal, legal. E como é que está? Há uma projeção muito interessante esse próximo verão, muito embora vocês trabalhem com negócio o ano inteiro, né? Mas o verão é um grande atrativo, né? Onde as pessoas vêm aqui, avaliam e aí sim fazem os investimentos que entendem interessantes, né? Como é que está a projeção de vocês nesse momento? Como é que vocês avaliam que vai ser essa temporada? A alta temporada. Eu sou formado em hotelaria e turismo, né? Então, pelo IFSC Continente. Então, fica aqui minha saudação e respeito pela instituição. A gente sempre faz uma análise que a alta temporada é alta temporada, circula muito dinheiro. Então, apesar do mercado de Santa Catarina ele ter muito dinheiro o tempo todo, alta temporada tem a questão do turismo que aquece muito a região. Geralmente em janeiro a gente percebe que as pessoas elas param de pensar em investimento e elas querem aproveitar. Mas como eu e o Juliano a gente sempre fala, o mercado ele tem dois perfis, ou tubarão ou sardinha. E o tubarão ele não descansa. O tubarão, pelo contrário, quando ele entende que o mercado não está tão aquecido, ele entende que a proposta dele tem mais valor. Então é onde ele vai para a mesa, ele negocia, ele posterga um pagamento para aumentar o retorno. Ele aproveita aquele momento, dele. Né? Exatamente. Então, o investidor, como a gente tem alguns na nossa carteira, ele está investindo ou analisando o mercado de maneira mensal ou quinzenal, pelo menos. Ele sempre está analisando e buscando informações. Porque, de fato, é a informação que permite, né? É a informação que liberta, a gente brinca. E essa informação que a gente está comprometido em passar para os investidores. Então, dezembro, a gente teve o nosso primeiro recorde de venda em 2024. A gente foi a terceira imobiliária que mais vendeu um empreendimento no Campeche. Então, foi bem bacana assim, o resultado, a relevância que a gente trouxe. E aí, as coisas foram evoluindo, né, Juliano, de maneira gradativa e muito positiva. Hoje a gente está entre a top 3 parceiras de uma empresa muito consolidada aqui em Florianópolis e no Brasil todo, que é a Ceazone. Então, somos os parceiros VIPs que eles falam, né? Onde temos mais 3 ali, parceiros também imobiliários dentro de Floripa que tem essa mesma avaliação. Então, com essas parcerias, essas aberturas de porta que a gente vai construindo perante o relacionamento, o perfil de entrega, o perfil de trabalho, de conscientização dos clientes, isso agrega também no pós-venda. Porque quando eu educo esse cliente no momento de fazer a aquisição, eu muitas vezes tenho uma pressão da própria do próprio modelo de negócio por ser muito aquecido, então tem uma vazão muito rápida e muitas vezes, como a gente está sempre
A gente sempre brinca que a melhor oportunidade de se investir é hoje. O mercado é muito cíclico em relação a, em um momento o mercado está estabilizado, em outro momento ele está valorizando, que são... E o timing de lançamento é muito rápido também, então é bem dinâmico esse processo. Exatamente. Então a gente percebe esses perfis dentro do mercado e a gente leva esse conhecimento para facilitar a tomada de decisão. Janeiro é um momento que a gente gosta muito de fazer ação. Então a gente vai para a rua, a gente tenta falar com o turista, pegar ele na mão, apresentar um pouco a cidade, falar as características que estão em volta daquele empreendimento, o que aquele investimento vai proporcionar em relação, poxa, é uma possível moradia, é uma possível uso em relação a ser um investimento e no verão ser uma estadia ali para a família. Então, a gente sempre busca, sempre fazendo uma análise do perfil daquele investidor e apresentando pelo menos 3 a 4 opções de investimento para, de fato, ele tomar a decisão do que ele acha melhor. Interessante. Bom, Antônio e Juliano, né? Vocês são referenciados aí como a XP do mercado imobiliário, né? Tem essa grande e boa referência, né? Mas como é que vocês percebem hoje a receptividade do público, né? Quais os diferenciais da AGEON hoje no mercado tão concorrido e cheio de grandes oportunidades, né? Aqui em Florianópolis. Percebo que hoje o mercado tradicional muitas vezes está muito envolto de apenas empurrar o produto, né? Sem entender necessidade. Então, hoje a Agion ela busca realmente agregar nessa parte de consultoria, né, entender toda a dinâmica do cliente, a rotina familiar, né, quais os anseios, quais as expectativas que ele gera no investimento. Porque uma coisa é você vender algo para alguém que quer morar, que é algo pronto, imediato. Agora, na planta tem uma série de outros diferenciais, né? Então, hoje a Agion busca realmente trazer essa análise e essa curadoria para justamente agregar valor e ter aquele investidor como recorrente, né? Então, a cada lançamento ele investe, ele consegue ter todos esses relatórios mensais, né, muitas vezes anuais também em relação a como que está flutuando o investimento dele, né, e consequentemente ter então o retorno e a valorização. E a gente se prende muito a estratégias. Hoje a gente tem diversas estratégias, como eu vinha mencionando, mas acho que a gente percebe que está mais em alta agora, as pessoas estão buscando alavancagem. Então, como fazer uma alavancagem com a maior segurança possível, lastreada numa segurança jurídica, lastreada numa boa execução daquele projeto, de um bom orçamento executivo, de bons profissionais prestando serviço para aquela construtora, para aquela administradora. Como fazer essa análise técnica? Hoje a Agion ela faz uma análise muito mais complexa do que simplesmente entender o produto mais barato e apresentar o produto mais barato, porque o mais barato é mais fácil de vender. Geralmente é isso. Então, entregar essas estratégias para os investidores, isso hoje a gente percebe que está sendo o maior diferencial em relação a eu quero uma opção aqui para... Estou começando a investir para criar uma carteira de aposentadoria, porque eu sou um médico, e o médico, por exemplo, quando ele está no auge da profissão, ele tem ali suas cirurgias que dão uma boa gordura mensal. Mas quando ele se aposenta, aquelas cirurgias elas param de acontecer. Mesma coisa um jogador de futebol, né? A mesma coisa atores, algumas pessoas que têm alguns nichos específicos. Então, a gente percebe que as pessoas já não querem mais contar com o INSS, né, Juliana? Elas não querem mais contar com essa questão do governo. Então, está todo mundo tentando se proteger. Então, entender sobre Bitcoin, entender sobre mercado financeiro, trazer a referência, trazer como fazer uma diversificação bacana. Quais são os players que hoje a Agion valida? Como que a gente vai tratar esse capital que tu tem disponível para investir? Vamos botar tudo no mercado imobiliário? Não, vamos... qual que é a disponibilidade em relação a transições? As pessoas hoje pensam muito em comprar e ficar com aquela unidade. Hoje as pessoas, a gente passa muita educação de comprar no melhor momento e na alta a gente vender e repetir essa operação. Então a gente compra na baixa, que é o quê? No pré-lançamento. Hoje a Agion ela consegue entrar antes do pré-lançamento. Antecipação de mercado. Então a gente tem uma real antecipação, uma lista VIP, vamos dizer assim, onde os nossos clientes hoje já têm uma preferência, né? Mas a gente periodicamente acaba trazendo algumas oportunidades para
clientes que queiram também aproveitar, eles acabarem entrando nessa lista, né, Juliano? E isso vai trazendo uma diferença de mercado bastante relevante, assim, que tem gerado um impacto muito positivo. E qual em se tratando de empreendimentos aí, qual é o modelo de negócio que vocês mais oferecem? Na verdade, hoje a gente busca oferecer aquilo que os nossos clientes vêm pedindo, sabe? Então, hoje a Asma, ela faz uma análise em relação ao que os clientes estão buscando de informação. A gente estrutura essa informação e entrega ela de forma mais estruturada e mais personalizada, vamos dizer, em cima da necessidade do timing de cada um. Então, quando a gente pega um advogado para fazer uma análise de um projeto, é uma análise já mais aprofundada em relação ao corpo técnico, em relação a como foi estruturado aqueles contratos e tanto dentro de uma SPE em específico, como que a administradora vai se portar, ela oferece algum tipo de garantia ou não, até onde vai o nível de responsabilidade deles. Mas quando eu pego um leigo, ele quer saber se ele vai ter uma chamada de capital, por exemplo. A única preocupação dele é a chamada de capital. E muitas vezes a gente percebe que essa é uma análise muito vazia, sabe? Porque dentro de uma SPE, por exemplo, a garantia pós-entrega são dos associados. Dentro de uma incorporação, é diferente. Tu tem depois, após a entrega, tu tem mais 5 anos de garantia pela incorporadora. Então, muitas vezes, o maior risco, ele não está no período de construção, mas está posterior, porque senão onde vem os problemas estruturais, trincas, fissuras, manutenção. Então, se tu pega alguns aventureiros de mercado, que tem muito, infelizmente, ou para alguns, felizmente, essa é uma análise que a gente sempre bate muito na tecla, assim, sabe? Sim. Quem que vai executar? Quem que é o empreiteiro que vai estar lá no dia a dia da obra? Quantas obras essa pessoa já executou? Sim. Ah, mas a incorporadora tá, beleza, mas é uma incorporadora que tem uma equipe de mão de obra própria ou é terceirizada? Esse memorial descritivo ele já está todo consolidado ou ele ainda tem... Ou ele é só um memorial descritivo prévio, sem ser específico em nada? Então a gente precisa fazer uma análise bem fiel e poder trazer essas informações para, de fato, né, trazer essa segurança. Porque tem não sei, né, tem uma propaganda muito forte agora, por exemplo, do modelo da SPE, né? Isso. Parece que é uma modinha agora. E tem suas possibilidades e tem seus problemas, né? Exatamente. Eu acho que se tu puder trazer aqui até para a gente se instruir e saber o que tem de bom, o que tem de ruim, para que as pessoas saibam, né? Geralmente a SPE, a principal vantagem é financeira. A SPE ela vai trazer um conforto financeiro de uma redução de custo de 30% a 40% de um custo comparado a uma incorporação, porque geralmente é esse o lucro de uma incorporação hoje. As incorporadoras estão tendo que se moldar esse mercado agora e estão começando a rever algumas margens, basicamente, né, para conseguir trazer uma competitividade maior. E os riscos são bem maiores. Então, em relação aos riscos, por exemplo, uma administradora ela não tem responsabilidade sobre aumentos de gasto. Ela tem responsabilidade de fazer a análise sobre aquele projeto. Então, ela vai contratar uma equipe. Hoje a gente tem algumas empresas bem renomadas, a Tática, a Cartesian, que atuam de forma bastante ativa no mercado em relação ao orçamento executivo. Então, em cima do orçamento executivo, que tu vai ter a fração de cada unidade e aí tu precifica essas unidades. O preço de custo basicamente é isso. E aí tu tem uma taxa da administradora sobre esse valor, que gira em torno hoje de 15% a 25% no mercado, tendo uma média aí de 20%. Então, o compromisso dessa administradora é linkar os melhores prestadores de serviço, né, em cada segmento, para ter aquele projeto entregue no melhor custo-benefício possível. Sim. Então, hoje, as administradoras elas vêm trabalhando para cada vez mais diminuir esses riscos, porque o mercado teve alguns aventureiros que acabaram queimando muito o nome da SPE,
justamente por fazer um engenheiro com pouco tempo de mercado ir lá e fazer um orçamento executivo sem muito embasamento, chegar no final da obra ter 40%, 50%, 60% do valor total como uma chamada de capital. E aí, a grande dificuldade é que tu tem essa chamada de capital faltando poucos meses para a entrega do projeto. Então, isso acaba gerando uma frustração ou então um receio muito grande dos novos investidores e também, muitas vezes, sendo algo negativo para os investidores que já fizeram. E a responsabilização, no caso da entrega do imóvel, É do próprio investidor. pois é, que é o sócio, né? Isso, ele acaba entrando como Mas, sócio. em tese, quem vender a unidade vai assumir o compromisso, em tese. Porque sucede a responsabilidade anterior, esse é o meu ponto, né? Uhum. Mas no caso da SPE, ela se encerra É feita a dissolução a dissolução, né? Isso, No exatamente. caso da SPE, ela se encerraria. Exatamente. Aí não teria, É, não já teria tiveram- essa possibilidade. Já tiveram alguns projetos, por exemplo, que eles precisaram trocar de administradores porque o grupo não entendeu, o grupo de investidores não entendeu que aquela chamada de capital era justificável. Então o grupo entendeu por bem tirar aquele administrador daquele projeto e aí eles elencam ou vai ser o investidor próprio ou eles vão contratar um terceiro administrador e eles botam à frente daquele projeto. Mas muitas vezes o que acontece é tu ter um problema de caixa, tu ter um problema de estrutural, Sim. tu ter um problema agravado em relação a alguma falta de prestação de serviço adequado. Sim. Mas talvez eu me enrolei ali na hora, mas vocês entenderam o meu ponto. Claro. Incorporado, a responsabilidade vai ser do incorporador. Exato. Isso. Exato. Da SPE dos próprios investidores. Exato. Porque eles são... Que é feita a dissolução da SPE e é Sim. convencionado com o Sim. condomínio, né? Então, Sim. os próprios sócios seriam participantes. Sim. Participa. Sim, que aí é instaurado o condomínio Isso. e aí assume, aí é tu e Deus, né? Exatamente. Hoje a Ágil, ela vem E um seguro, desculpa, Não. um seguro disso deve ser caríssimo. Hoje as empresas, elas não... Vai depender do modelo de negócio em relação a esse tipo de seguro, Sim. sabe? Tem algumas empresas que adotam seguros específicos, como incêndio, desastres naturais, mas é complexo tu ter um seguro que cubra mais execução. Né? Então, assim, É difícil. é complicado, porque o que a gente mais vê num projeto que falhou é um problema que parte desde a precificação até lá da estruturação do negócio. Sim. Então, próprio... E aí a execução vai tentar recompor Isso. a má precificação. Exatamente. E aí dá o problema. Exatamente. E aí, quando a gente vai para um modelo de negócio que ele só começa a ser construído quando o grupo é fechado, essa falha ela só vai ser notada lá na metade do projeto. Sim. Ela não vai ser notada antes de se iniciar a obra. E até a metade da obra, esses gargalos não vão ser conseguidos ser interpretados. Né? Porque eles sempre vão estar baseados em cima do orçamento executivo. Sim. Assim deveria. Sim. Isso. Antônio e Juliana, a gente está indo agora para os momentos finais, né? Desse nosso primeiro bate-papo de muitos, né? Que teremos com certeza, mas analisando o futuro do mercado imobiliário, né? O mercado aí é muito impactado pela IA, né? Pelo marketing, pela comunicação. Como é que vocês veem o futuro desse mercado aqui em Florianópolis? A IA hoje ela vem impactando desde o momento que a gente entra numa vaga de garagem, com elevadores agora automatizados. No momento que tu já entra no portão ali, o elevador já vai te esperar no andar da tua vaga. Desde segurança e automações prediais que a gente está vendo cada vez mais ser uma necessidade. A geração Z, principalmente quando esses novos empresários
influencers e youtubers, uma necessidade deles é sempre ter um espaço digital dentro do condomínio ou para fazer algum tipo de material, tudo mais. Cada vez mais a gente está percebendo ser uma necessidade do público jovem. E todo mundo hoje zela por conforto e, enfim, então todo mundo busca ter mais praticidade, né? Ninguém vive mais sem um smartphone e a tendência é que a gente vai aumentando os braços e tendo mais tentáculos. Hoje o celular é uma extensão do nosso corpo e a tendência é a gente desenvolver mais tecnologias para isso, né? Sim. E o tempo acaba sendo bem mais precioso, né? Então, aí acaba vindo justamente para ser uma ferramenta e otimizar mais a nossa vida, né? Uhum. E um ponto que a gente gosta de trazer, pessoal, é em relação a uma mensagem que a gente também quer deixar busquem conhecimento, sabe? O conhecimento ele liberta. E quando a gente faz uma boa análise, ou que a gente cria um grau de exigência em relação a uma prestação de serviço, e a gente, como cliente, a gente se valoriza, a gente não aceita mais a mediocridade. Então, esse é o grande ponto, a gente tratar os nossos clientes hoje, de fato, como pessoas que querem dar um passo a mais, sabe? Sim. Então, estão mirando um resultado diferenciado, que estão buscando algo diferenciado. Hoje, um grande orgulho nosso é ter uma base de clientes ativos que, de fato, trazem feedbacks muito positivos em relação a toda essa consultoria sobre o mercado. Porque no final do dia, como o Juliano falou, a gente não está ali para vender um projeto, a gente está ali para montar uma estratégia de investimento. Uhum. Esse é o grande Gerar diferencial. ativos, né? Patrimônio, de fato. Show. E cumprir o desejo do cliente no final, né? Exato. Monta o planejamento através daquele aonde ele quer chegar, não sendo o céu, tudo é possível. Né? Exatamente. O que a gente brinca o céu é possível, depende do capital. Hoje tem o Senatal, né, pessoal? Exatamente. É verdade. Tá lá, né? Tá lá. Gostando Vai do para céu. Dubai, lá tá mais perto. Lá Exatamente. tá mais perto do céu. Com certeza, com certeza. Com certeza. Sim. Pessoal, eu quero deixar também aqui a minha gratidão aos meus sócios, o Igor, a todos vocês, a minha esposa, Yasmin, meu filho Lourenço, a toda a minha família. Quero agradecer mais uma vez a esse espaço que traz voz para empresários, para pessoas que estão querendo atribuir à nossa sociedade. Show. E a gente fica muito grato de estar ocupando essa cadeira e estar podendo trazer informação e contribuir. A honra é nossa. Foi um prazer recebê-los. Eu gosto de ter mais tempo, o culpado é ele. A agenda hoje tá apertada aqui. O culpado é ele, Muita mas entrevista no final de ano. graças a Deus também bom. a gente tem trabalhado muito para trazer um conteúdo significativo e trazer instrução geral. Acho que a finalidade do podcast é trazer luz ao quarto escuro, né? Então, agradeço aí vocês, aprendi muita coisa aqui com vocês. O legal é isso, tu aprender, tu ter troca. E a gente tá às ordens. Você já conhece o nosso espaço aqui, o podcast. A ideia, a gente vai investir pesado aqui para a gente conseguir avançar ainda mais. No ano que vem, vocês vêm para falar como é que foi esse período, que é o ano que vem. A gente vai passar aí o verão, vai ter o GTA 6, né? Vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição, entendeu? É um ano movimentado. Isso tudo reflete no mercado imobiliário. Para vocês entenderem que todo mundo consegue investir basicamente com 3 parcelinhas de R$30 mil, 3 parcelas que seriam a entrada e mais parcelinhas mensais e reforços, já é possível iniciar a sua Galera fazendo conta aí em agora. Jurerê, Viu? tá, pessoal? Pode fazer conta que a gente consegue. tem opções de investimento até um pouquinho mais em conta, Sim. caso vocês queiram, né? Os clientes querem entender um pouco E para mais. negociar, só mandar um zap também. É só mandar um zap. Então, agradeço também os espaço Imagina. do Brasil Mexer. Imagina. Obrigado, meninos. Gratidão. Se cuidem, tá? Estamos à disposição. Valeu. E acompanha o material completo lá, ó. Podteles ADV. Até mais. Acompanhem e sigam a Agile e o Aí. Podteles. É isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.